Eu vou falar um pouco sobre a minha infância. Na infância, eu cresci num lar evangélico. Porém, os meus pais, a minha família, eles eram religiosos. Não entendiam sobre coisas espirituais. Sabiam pouco na época. E desde menina, eu já comecei a ter alguns sintomas de problemas espirituais. Porém, eu como criança não entendia nada e os meus pais também não compreendiam. Mas desde menina, eu já tinha alguns sinais de problemas espirituais. E eu me lembro que o meu pai, ele, ele, ele não era presente na minha vida. A minha mãe, dedicada a 5 filhos, eu era do meio. Então não sobrava muito tempo para mim. Tinha 2 menores do que eu que ela dava atenção, que eram crianças. E eu fui criada muito largada, muito solta. Eu tive muitos problemas por causa disso. Na escola, relacionamentos, tive vários problemas por causa disso. Por crescer largada, por não ter quem pudesse sentar comigo, me orientar, conversar comigo. Eu não tive isso. Eu não tinha diálogo com os meus pais. E o meu pai, eu sofria uma rejeição da parte dele. Então eu acredito que muitas coisas espirituais começaram a acontecer a partir daí. Porque ainda criança, ainda menina, eu já sentia esse sentimento de rejeição. Porque o meu pai, ele me rejeitava. Sempre quando eu tentava uma aproximação, eu sofria uma rejeição. E eu acredito que começou ali, uma pequena feridinha, uma sementinha de ferida dentro de mim. E então, quando chegou já na fase da adolescência, pré-adolescência, que eu ainda era uma menina, eu me lembro que eu já sentia desejo de chamar a atenção de outros homens para mim. Porque como eu não tinha essa atenção do meu pai, eu achava que se eu chamasse a atenção de outras pessoas para mim, elas iriam me dar atenção, carinho, conversar comigo, diálogo, sabe? Iriam ser presentes na minha vida. E começou então ali esse vazio, essa busca por algo para preencher aquele desamparo. Eu queria ser amparada, eu queria ser abraçada, eu queria alguém que cuidasse de mim. Na adolescência, eu já tinha esse desejo, né, de ir em busca de alguém que ocupasse esse espaço. Eu queria ser amada. Eu não me sentia amada pela minha família, pelos meus pais, não. Então eu comecei a ir em busca lá fora de pessoas que pudessem gostar de mim. Eu queria ser aceita, eu queria ser amada. E tudo começou aí. Então o que aconteceu? Aconteceu que já na adolescência eu comecei então a me relacionar. Eu comecei a me relacionar com rapazes e sempre em busca de ser amada, de ser aceita. E isso não aconteceu. E cada frustração, cada decepção que eu tinha só fazia aumentar o vazio, a carência, a necessidade de ser amada, de ser aceita. E mais eu buscava, mais
era a necessidade, maior era a necessidade. E o que aconteceu? Continuei buscando em homens para ser suprida. Eu queria ser suprida na alma. A minha alma, ela era muito carente. Muito carente. Então eu precisava preencher esse vazio. Eu precisava ser amada. Eu tinha necessidade de ser amada. E eu ia buscando cada dia mais nos relacionamentos. Cada relacionamento que eu me relacionava era uma frustração, era uma decepção, porque eles não conseguiam passar isso para mim. Um vazio cada vez maior. E foi até então, eu tinha alguns sinais espirituais, porém, nesse período, eu não via demônios, eu não tinha relacionamento com demônios, eu tinha alguns sintomas espirituais. Essa necessidade de ir em busca de relacionamentos com homens já era um sinal espiritual, já era um sinal de que tinha alguma coisa errada, que a coisa não estava muito bem, não era por aí. Mas veja, tudo para alimentar a minha alma. Eu precisava ser alimentada. Então, quando mais tarde eu me apaixonei por uma pessoa que tinha problemas espirituais, por um bom tempo eu me relacionei com essa pessoa. Com certeza, nesses relacionamentos, eu acabei me envolvendo também com os problemas espirituais dele, que vieram sobre mim. E passando um tempo, eu já comecei então a perceber a presença de demônios. Eu já comecei a sentir pessoas me perseguindo. Comecei a sentir presença de demônios perto de mim. Eu sentia a presença deles. E então não foi da noite para o dia. Começou então assim aos poucos a percepção da presença deles. Depois foi aumentando. Chegou um período da minha vida em que eu sofri uma grande decepção com essa pessoa por quem eu me apaixonei. E abriu então uma ferida enorme na minha alma. Eu já era uma menina ferida, eu cresci ferida devido à rejeição. E por muito tempo eu sofri com a rejeição, com o desamparo, com a falta de amor, com a falta de carinho, com a falta de alguém que se importasse. Eu não sentia importante. Então o que aconteceu? Foi só aumentando. E na medida que foi aumentando, eu fui abrindo portas de legalidade para esses demônios se aproximarem de mim, porque esses demônios, eles se alimentam justamente dessas feridas. E eu não sabia, eu não tinha entendimento, eu não tinha conhecimento, eu era apenas uma menina ferida, uma pessoa carente, extremamente carente. E foi aí que o adversário me pegou. Essa foi a porta de legalidade que eu abri para o meu inimigo entrar. E ele entrou sim. Então, passado um tempo, eu já era vítima da pombagira, porque eu me relacionava com homens. E eu já sentia a presença dela, eu sentia cheiro, eu mudava o meu comportamento quando eu me relacionava com alguém. Quando eu estava me relacionando com alguém, eu sentia a presença de uma terceira pessoa, que eu sabia que era espírito de pombagira. Eu comecei a ver esse espírito, eu sentia a presença do espírito, eu sentia o cheiro dela, eu mudava a minha forma de ser, eu mudava a minha aparência e aparentemente, momentâneo ali no momento da relação, era prazeroso, mas depois me causava uma angústia, uma tristeza,
uma, uma coisa muito ruim, que eu sei que tudo isso é espiritual, né? Porque são presença de demônios. Os meus relacionamentos nunca foram para frente, nunca deram certo. Era aí coisa de 1 mês, 2, no muito 3. Esse rapaz, porque eu me apaixonei, eu fiquei com ele mais tempo. Eu cheguei a me casar com ele, fiquei 3 anos casada. Mas foram, assim, anos de um relacionamento fracassado. Porque ele sempre se relacionou com outras mulheres. Então não era só comigo, ele se relacionava com outras mulheres também. E eu estava apaixonada, então eu fingia que não estava vendo. Eu fingia que não estava percebendo nada, mas nunca eu fiquei enganada, porque eu sempre via e ouvia as coisas. Então eu sabia que ele me traía, eu sabia que ele se relacionava com outras mulheres. Eu ouvia até as pessoas comentando que ele também tinha relacionamentos com homens. E eu não duvido, porque tinha alguns homens que frequentavam a minha casa que eram muito íntimos dele. E muitas das vezes eu ficava para eles saírem com meu marido. Então eu acredito sim que nessa época aconteceu tudo isso. E era tudo espiritual, como eu disse. Ele era uma pessoa que tinha problemas espirituais. E eu não sabia nada, não entendia nada até então. Depois é que aos poucos eu comecei a entender essas coisas, porque eu comecei a buscar Jesus. Eu comecei a visitar as igrejas evangélicas e buscar Jesus. E comecei a clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele tivesse misericórdia da minha vida, porque o vazio era tão grande e a depressão, a opressão, a angústia, era tudo tão ruim, que eu clamava pela misericórdia de Deus sobre a minha vida. E foi assim, então, aí eu fiquei 3 anos casada. Depois de 3 anos que eu me separei desse homem, eu então comecei a me aprofundar mais, né? Em busca de alguém que pudesse se importar. Só que infelizmente isso não aconteceu. Cada vez que eu me relacionava com alguém, geralmente era só para sexo mesmo. As pessoas, os homens com quem eu me relacionava, eles não tinham carinho, não tinham amor, não tinha respeito. Era apenas mesmo ali sexual, nada mais. E maior era a minha angústia. E os demônios então começaram a me atacar. Quanto mais eu me relacionava com homens, mais porta de legalidade eu abria, mais eles sentiam o cheiro do pecado, das feridas, das chagas que haviam na minha alma, e mais eles se aproximavam de mim. É como abutres se aproximando de uma carne podre para se alimentar. Eu já cheirava mal, a minha alma já estava toda ferida, machucada, e eu já estava contaminada pelo pecado da prostituição, e os demônios então se alimentavam disso. Por isso que além da pombagira, apareceram esses demônios da noite, né? Então na madrugada eles começavam a aparecer. E eles me visitavam na madrugada. Era isso que acontecia. Inúmeras foram as vezes que eu busquei ajuda. Procurei ajuda nas igrejas, procurava líderes, procurava pastores. Eu explicava para eles o que estava se passando comigo. Eu chorava porque eu tinha medo. Eu sentia muito medo. Eu tinha medo da noite. Quando começava a escurecer, eu sabia que a noite já estava se aproximando. E eu tinha muito medo da noite, porque eu sabia que na noite eu iria ser visitada por demônios. E eu não sabia nada sobre coisas espirituais, eu não compreendia. E então eu buscava ajuda.
Eu ia numa igreja, ia noutra, eu procurava um pastor, falava, está acontecendo isso comigo, procurava uma pastora, falava, me ajuda por favor, porque está acontecendo isso comigo. E eles ficavam sem entender. Depois eu passei a entender que eles não sabiam lidar com isso também. Muitos não têm conhecimento das coisas espirituais. Então não tinham como me ajudar. Faziam ali uma oração para mim, mas o que eu precisava mesmo era de alguém que guerreasse junto comigo, alguém que fizesse uma batalha espiritual pela minha vida, pela minha libertação. Era disso que eu precisava, mas eu não encontrava quem pudesse fazer isso por mim, nesse período, nessa época. Então, não foi um ano, mas foram anos que eu vivi essa experiência de, na madrugada, ser visitada. E não era nada bom. Era assustador. Eu tinha medo. Inúmeras foram as vezes que eu dormi de luz acesa, porque eu tinha medo da escuridão. Já aconteceu de eu dormir no quarto da minha mãe, porque eu tinha medo de dormir sozinha. E ainda assim eu era atacada. Mesmo dormindo no quarto da minha mãe de luz acesa, eles me atacavam. Esperava eu pegar no sono. Eu sabia que quando eu pegasse no sono, eles viriam. E é interessante que era assim que acontecia. Era só eu começar a cochilar. Quando eu cochilava, por volta da meia-noite, era certeiro. Eles apareciam. E eu tive várias experiências. Algumas com relação sexual. Mas outras foi algo assim que ainda hoje eu não tenho resposta. Porque são coisas espirituais, nem tudo a gente tem a revelação. Tem coisas que o Senhor já me revelou, mas tem coisas que eu ainda não tenho a resposta. Por exemplo, já aconteceu de eu dormir e eu acordar e ver, me vendo dormir, me observando dormir. Eles não faziam nada comigo, porém ficavam ali, me observando. E eu via esses demônios, eu tinha a visão aberta espiritual, então eu via. Então eu via a forma como ele era, e ele estava ali me observando dormir. E alguns não me tocavam, eles só ficavam me observando. Mas tinha aqueles demônios que eram mais ousados, e houve um período em que esses demônios vinham me visitar, que realmente acontecia. Eles passar por algo muito atraente e me atrair no sono, no período em que eu estava dormindo, e ter relações. E realmente foi uma época, um período da minha vida assim que a minha vida se tornou um caos. Um caos. Se era ruim, se tornou pior. Porque realmente esses espíritos, eles sugam a nossa energia. Foi um período de escassez na minha vida, dentro da minha casa. Eu trabalhava muito, mas passava necessidade. Não tinha nada dentro da minha casa para eu comer. As portas se trancaram de tal forma que, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu trabalhasse, por mais que eu lutasse, faltava até o pãozinho. Faltava. Eu me lembro que não tinha nada. As vasilhas ficavam vazias, a minha geladeira desligada. Não tinha nada para comer. Foi um período de muita escassez, sequidão. Sabe, a minha vida trancada, amarrada. E aquela energia negativa sobre mim, sugando o meu brilho, sugando a minha energia. Eu era uma pessoa que as pessoas podiam ver em mim a sequidão, a escassez. Não tinha brilho. Era algo sem brilho, sem sabor. E foi assim por um período na minha vida. Foi muita luta.
muita, 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 como que eu posso dizer? Não tinha nada de Deus, era só das trevas, era só escuridão. E no caso dos incubus, ou incubos, como as pessoas falam, esses espíritos do sexo que visitam as pessoas na noite e agem através do sono da pessoa, realmente eles apareciam em forma de homens e apareciam em forma de mulher também. Então já aconteceu de eu me despertar tendo um relacionamento com uma mulher e era demônio. Então assim, e realmente acontecia o ato, a ponto de a pessoa então acreditar que realmente teve uma relação sexual com alguém, porque tinha os sentimentos, acontecia na pessoa, no sentimento dela, ela percebia, ela tinha essa percepção de que teve um relacionamento com alguém. Mas igual eu tô falando, teve momentos também que eu era visitada por demônios que não me tocavam, só ficavam me observando, e tinha aqueles demônios que vinham para me atacar. Aí já não era mais no lado sexual, eles já não queriam ter relação sexual comigo, eles queriam me matar. Então já aconteceu de eu acordar desesperada, porque tinha uma mão forte sobre o meu rosto, com um travesseiro, só que não era físico, natural, era espiritual, e eu via espiritualmente isso acontecendo comigo, e ele me sufocando com o travesseiro. E eu desesperada, porque eu não conseguia pedir ajuda, eu não conseguia gritar por socorro. Foi algo desesperador. Já aconteceu também de uma mulher, uma senhora, que eu via também, me pegar pelo pescoço, me levantar até o teto, tentando me estrangular. Também foi uma experiência muito ruim. E era assim, eles tentavam me sufocar, eles tentavam me matar, eles tentavam de alguma forma me atingir. E eu ficava desesperada, porque eu tinha medo sim deles. Tinha medo, eu ficava apavorada, eu tinha medo da noite. Medo da noite, a verdade é essa. Mas, na medida que tudo isso foi acontecendo comigo, eu comecei a clamar ao Senhor. Porque eu buscava ajuda, não tinha ajuda. Eu não tinha quem pudesse guerrear comigo, eu não tinha quem pudesse orar comigo, eu não tinha alguém que pudesse me explicar, olha, o que está acontecendo. Eu não sabia e não tinha com quem contar. Então, eu me voltei para o Senhor e eu comecei a clamar a Deus, clamar a Deus. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Era só isso que eu falava. Senhor, tem misericórdia de mim. E então, pela misericórdia do Senhor, Ele mesmo começou a trabalhar em meu favor. Ele mesmo começou a me ensinar coisas, começou a me orientar, começou então a intervir em meu favor nas madrugadas, porque quando esses demônios vinham para me atacar, aí na minha mente eu já gritava, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E os demônios então tinham que bater em retirada. E na medida que o tempo foi passando, o próprio Senhor foi me ensinando que eu precisava confessar. Confessar o quê? Os meus pecados. Em 1 João 1,9, fala sobre a confissão. Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Eu tinha pecados não confessados, que eu precisava confessar. Eu precisava pedir perdão a Deus pelas portas de legalidade que eu havia aberto, mesmo na minha inocência, na minha
ignorância. E na medida que eu fui abrindo meu coração para o Senhor, que eu fui clamando, que eu fui confessando, que eu fui aprendendo sobre as coisas espirituais, entendendo o que se passava comigo, a libertação então começou. Começou na minha vida, começou na minha casa, na minha família. E graças a Deus, glória a Deus, que muitas coisas na minha vida já fui liberta, já passei por um processo de confissão. Sempre quando o Senhor traz algo na minha mente que é para eu confessar, que diz respeito ao meu passado, eu confesso, eu peço perdão, porque eu sei da importância da confissão, eu sei o quanto é importante confessar os pecados. E as portas começaram a abrir para mim. A miséria teve que bater em retirada, a escassez teve que bater em retirada, a sequidão, o Senhor então começou a trabalhar em meu favor. E a libertação veio sobre a minha vida, porque depois de um tempo, eu tenho o dom de visão. Então, assim, eu tenho uma visão aberta para as coisas espirituais. Então, ainda hoje eu tenho discernimento para discernir espíritos. Ainda hoje eu vejo, eu consigo perceber. Se eu estiver num ambiente e nesse ambiente tiver demônios, eu consigo perceber a presença de demônios. Mas na minha vida, o inimigo já não consegue mais ficar. Ele já não consegue mais prevalecer. Porque o poder de Deus se faz presente na minha vida hoje. A luz do Senhor está sobre mim. E a palavra de Deus diz, né? Davi fala que o Senhor derrama luz nas minhas trevas. E foi assim comigo. O Senhor, Ele derramou e derrama luz nas minhas trevas. Então, na medida que o Senhor ele vai entrando, a luz do Senhor vai entrando, as trevas elas são dissipadas, elas têm que bater em retirada e os demônios têm que recuar. Graças a Deus que Jesus me libertou. Hoje eu não tenho mais essas visitações, esses demônios não mais atuam na minha vida. Eu fui liberta desses demônios. E graças a Deus, aonde havia um vazio, solidão, toda aquela angústia, todo aquele mal que eu carregava sobre mim, graças a Deus foi preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Hoje eu me sinto amada pelo Senhor, eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele está cuidando dos meus passos, Ele cuida do meu sono, Ele cuida de mim enquanto eu estou dormindo. Eu sei que o Senhor se faz presente na minha vida hoje. E isso fez toda a diferença na minha vida. Graças a Deus.